Tu não vê o Gustavo, meu filho mais velho, tem 26. Tu não vê o Gu, mas o Gu continua adorando o Homem-Aranha e o Batman. Então nunca se deixa. Pronto, já falei que tu queria saber. Agora tu não precisa ir. Vamos pro shopping. Então eu vou ouvir o que ela tem pra dizer e depois eu te conto, porque tem mais coisas pra gente pensar. E é por isso que a Maria também adora, às vezes, parar na frente e ver uns desenhos lá com o João Pedro. E eu gosto de alguns também, que daí me agrada mais, né? É um reencontro, né? O filho é um reencontro de tanta coisa. Eu tô precisando. O que tu tá fazendo? Eu tô no meu auge, eu pesei isso só quando eu tava voltando do peso do pós-parto. Sim. Mas então do teu auge já teve mudança? Ah, não, teve, porque foi quando eu, depois que tive o João Pedro, mas depois eu emagreci bastante e agora eu tô num processo assim, ó. Aí como é difícil. Não sei, eu tomei café depois. Agora eu acho que eu são exercícios, sabe? Não, isso eu tô fazendo, mas eu faço. Olha, eu faço assim, ó, umas 4 vezes na semana, assim. Eu faço 2 vezes personal. E as outras, olha, eu vou dizer 2 porque às vezes é mais. Mas 2 vezes Chegou na sala de presidente. Oi, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Tu és a Cris. Tudo bem, Cris? Eu sou a Andréia, da direção científica. Bem-vinda, Ana Marta. Tudo bom? Tudo certinho. Oi, fiquem à vontade. Tem aqui tá bem? Fiquem à vontade. Só deixa eu ver. Por enquanto fica por aqui, né, André? Primeira semana que eu vou uma coisa pra fazer isso. Primeira semana, quarta, eu não precisa ficar muito contigo. Essa casa não fala, gente, não dá assim pra você. De cada dos juntos, essas coisas. Vou começar. Tudo bem? Tudo bem? Oi? Tudo bom? Mas. Tudo bom? Gente, ai, eu achei que era essa. Porque o site do Mercado Livre. Eu vou telefonar da Lapa, acho que amanhã ele faz. Agora o meu, né? Não, não gosto de custar. Na cabeceira. Na cabeceira. Eu fiz o convite para o cada vez que alguém te mas é que não tem muita guarda da cama, tudo meio baixinho assim. Sim, não tem madeira assim. Tem, mas não que ele enxergue por dentro da cama, daí só se
Ele vai achar graça nisso. Eu pensei que não foi legal que é ganhar bem. Tu não vai fazer uma faixa? Como assim? Essa rapidinho não é mais isso. Ah, não, com certeza. Não, Já está no limite de se preparar para pouco talvez 6, 7, 8 meses já tem que treinar. Porque ele já está no limite de deixar esse para trás e começar com isso aí, ó. Então, os decalques que eu ia livrar, até porque eu sempre passei por obra, pintura, eu estou quase um ano com essa gente na minha casa, eu não quero nem ver isso, né? A ideia era de poder chamar mais gente de carros, tá ficando muito legal. Que olhar que eles têm. Ele saindo para tudo. Tem sacada para tudo. Eu achei legal, até porque vocês conheceram mais gente, mais gente conhecer vocês. Mas eu vou dar um jeito de conseguir esses lençóis. Quinta chega aqui, na quinta. Isso pega um monte. Mas assim, pelo que a Hoje eu pensei, mas também ele já tem a cortina, ele está achando que é fora da sacada. Já tem um tapete, eu tenho um monte Também. Esse é um chave. Ainda se eu vou ligar pra mesa. Se não tiver, tem uma pessoa que tá indo mais só pra mim. Eu fazer uma foto, eu vejo no site, eles vão levar no WhatsApp da gente. Serra azul, assim. Toda a nossa matemática na mesa. Fala. É isso? Oi, Cris. Boa tarde. Prazer, bem-vinda. É, conseguiu chegar antes ainda do seu. Sim, não, né? Vindo pra cá, né? Como tem muito garrafa pra dizer. Sim, aquele horário, né? Tem gente que Tu trabalha com esses bancos? não, fazer lá pro pessoal. Ah, sim. Aí eu peguei um táxi, né? Um tempo pra bastante coisa pra me soltei. E tu vai voltar pra lá? Agora não, depois eu vou chegar. Não, porque eu moro em Belém Novo, mais novo. Aí eu poderia fazer um caminho que eu te deixasse em Teresópolis. Não, já combinei, já que eu tava aqui mais perto do centro, já combinei de voltar pra jantar e tudo. Bom, se não tinha tocado com isso, você que souber. Não, se passar na frente. Só que isso tem que ser assim. Dois. Apoio. Não, então olha só, a cama de cima, em vez de ser 88 por 1,88, que é uma medida mais padrão para o sol, ela é 2 por 88. E essa medida eu acho que não tem, então eu tenho que cuidar com isso. Mas a maioria de criança tem que conferir, porque não vai, tá estragado, vai ser 1,88, não vai caber no chão. Então tem que ser uma outra medida que tem 2 por 1, aí vai caber aqui, vai começar a juntar, não tem problema. Mas agora eu estou pensando que talvez seja uma medida mais adulta, e não isso também. Eu não estava me dando conta quando eu estava no site, para não cuidar das medidas, ela pega e faz Como se fosse uma barra, tecido azul. Sabe esses expressos? os gelásticos. Não, de cima. De baixo, de baixo. De elástico de baixo. Preenchendo. Tipo, alguém desenha e depois você vira de 2. Acabei de me dar conta disso. Deixa eu botar isso aqui. Mas tu vai botar os de baixo liso. Ah, tá, mas Depende do conjunto. É o conjunto, né? Eu comprei de baixo separado. Aí se meio que se configura o vestido, porque é muito característico. Quadrinhos, comics, que é o outro. É um trabalho
programa da nossa jornada. Eu era, mas é tipo 1 ano. Ah, tá. Uma vez, e aí depois eu fiz aula ali na calma. Eu fiz aula também. Tá. E que ele te apresentou assim mesmo? E ali no fundo. Só porque tu tá bonita? Não. Quer dizer, eu não. É, que ela tá muito mais gente. Eu acho que hoje vai ser dos vezes mais gente. Seja bem-vinda. Nossa diretora tá lá. A Liliana? Tudo bom? Eu deixo Senão a pessoa se diferente assim, misturada, mesmo assim, a gente vai no início só passar uma introdução para a gente vai ver a introdução, assim, e aí depois a ideia é cada um fala. A gente começa cada um falando um pouquinho, mas geralmente isso não vem claro, só também fica não, vou pensar um pouco na E a Dani, fui tomar café com a Dani, piqueniques. Acho que agora eu vou dizer que ela senti ela bem diferente hoje. Uns 2 meses eu passei vontade com ela. Eu acho que foi a última vez que eu a vi e achei ela bem diferente. Até eu sei mais leve do que ela. Sabe quando você sente um pouco da coisa da pessoa e eu achei ela bem diferente. Uma coisa que ela eu sinto, coisa boa. A gente tomou um café. Assim também passa. Quer me dar o nome do seu verdade? Tem pra botar ali? Não tem. Vai ser o outro. Legal, foi com o estudo.
a gente não dá conta do valor que a gente quiser. Eu também não consigo dar. Não foi Deus divertidamente? Eu vou fazer Felipe, assim, vamos, daí eu não muito, mas os meus mesmo, assim, eu aqui em casa, eu já vai chamar no carro. Sim. No fim de semana tem duas coisas. E aqui são... Eu comprei amanhã. Mas amanhã tem, né? Oi? Guilherme? Como é que tá? Bom? Brasileiro, Vai vir também shot. Obrigado. Olá, Tudo opa! bom? Tudo bem? E aí, como é que tá? Tudo? Certo? De corsário, né? Não, E aí, chegou bem o sábio? Sim. Peguei um táxi. Os Vingadores. Legal? Muitas vezes, a gente é quase sócio de Zafra, né? Sabe quem vai estar junto aqui na mesa? A mesa que não é mesa, é roda. Essa é a Cris e seu Oi, tudo bom? Beleza? É a Kátia. tudo bem, Aranha, prazer. E esse é o Guilherme vai estar junto Oi, também. tudo bom? Prazer. E eu conversando. A ideia é conversar com a Liliana. A gente vai passar o trailer no início só pra quem não vai localizar um pouquinho. Aí começa a virar dancinha, depois a gente vai. Mas também se quiserem falar um pouquinho, assim, né? Junto, então. É, a primeira vez aí eu vou vendo comigo. Sim. Informal, assim. Conversa. Não, beleza. Mas ouvi a parte da psicanálise, eu tenho muita curiosidade. Foi uma história que puxa a outra. Você já queria ter visto uma, não? Só não vi o resto, minha mãe. É difícil ver um também, acho melhor. Pra dar uma. Eu não entendi direito. É que o start tinha feito errado no primeiro, que deu continuidade no segundo. Mas é que também vai ser Não sei o que. Sim. tem o sorte, tem cada um, tem a ligação. Com esse filme dos Vingadores, cada filme individual tem uma ligação. Tem um monte de coisa. Se tu quiser dar uma olhada só pra gente ver se é hora. Guilherme, se tiver um café, um É, chá. vou pegar esse Escreve, desenha, e a Aline vinha pra escola e tem a letrista, né? Eu vou ter um trabalho que é a arte dos no filme, o que a gente vai falar? eu achei curioso, assim, que eu gosto Acho que eu vou já ver o trailer, vai dar ficar com Eu acho que esqueceria, porque seria Pessoal, boa noite a todos, vamos começando. A gente vai ter o nosso ciranda de hoje, que chama Os Vingadores, a nova era dos super-heróis.
Para dar uma mini localizada em quem não viu o filme, para ter alguma noção quem são os personagens, a gente vai passar só o trailer. Infelizmente o filme ainda não está em circulação para a gente poder passar algumas cenas. Então vai ser só o trailer e aí depois vou chamar nossos convidados para virem aqui conversar. Bom, vou chamar então nossos convidados, a Liliana Soidelman, psicanalista, o Guilherme Caraveta de Carli, publicitário, diretor de cena, e a Cris Petter, que é colorista de revistas em quadrinhos. A gente vai começar com a Liliana, então, e depois a ideia é ir conversando. Em primeiro lugar, boa noite. E gostaria de agradecer a Aline, a diretoria toda, por estar aqui com os colegas aqui. Primeiro, assim, para dar uma ideia para vocês, porque eu estou falando de super-heróis. Eu comecei assim, eu sou mãe, né, de psiquiatra, psicanalista de crianças e adolescentes. Então, tudo que tem a ver com criança, com adolescente, me interessa muito. E eu comecei a me interessar, na verdade, pelo Harry Potter, que eu apresentei aqui na Ciranda também, alguns anos atrás, que em função das crianças estarem lendo muito, né, avidamente aquele Harry Potter, daí eu fui estudando, eu também quero ler o livrinho aí, né? E depois disso começaram a me chamar para lá e para cá para alguma coisa de literatura infantil que me interessa, mas eu fui indo. E para a Feira do Livro, o último agora teve um debate sobre histórias em quadrinho, e depois disso eu virei história em quadrinho para lá e para cá. Mas enfim. E até é curioso porque esses personagens de quadrinho, assim, super-heróis mesmo, eu acho que são mais do universo masculino, pelo menos no meu tempo eram, né? Então não era uma coisa que eu lia, assim, muito quando era criança, eu lia mais a Brotoeja, o Riquinho, a Mônica depois, né? Então eu tive que aprender, portanto, vocês me desculpem, porque ela disse que estava na expectativa de ver a psicanálise do filme, tipo, olha, vamos ver, né? O que sai aqui? Desculpe frustrar a expectativa, no caso. Mas enfim, então eu vou ir lendo, mas conversando com vocês aqui sobre
esse trabalho aí que eu fiz, uma coisa mais geral, assim, e depois vou entrar um pouco no filme mesmo, tá? Nos Vingadores, não só no filme, mas na história desses Vingadores, que é muito curiosa, mas é vastíssima, assim, é uma coisa impossível, né, da gente abordar tudo, porque é gigante. Então, aqui uma coisa que eu li que eu achei interessante, que o sociólogo Nildo Viana diz que as histórias em quadrinhos são menosprezadas enquanto objeto de estudos por muitos que as consideram uma forma de expressão da cultura inferior para um público de massa, amorfa, acrítica e infantil. Segundo ele, o motivo disso seria um contexto cultural nosso que está cada vez mais racionalista e costuma desvalorizar a imaginação, a fantasia e o inconsciente. Hoje a sociedade valoriza mais o que é ligado à razão, o que é instrumental, pois busca o controle das relações sociais, da natureza, bem como controle sobre a mente humana. E ele diz também, cita Humberto Eco, né, que salientou a necessidade do público culto oferecer tanta atenção às histórias em quadrinhos quanto às óperas, para que se possa estudá-las sem preconceito. Eu não sei, vocês vão falar um pouco da história dos quadrinhos ou eu falo? Posso falar? Tá. Então, um pouco de história, a gente pode passar para o segundo slide, por favor. Os quadrinhos surgiram nos Estados Unidos, então, entre o final do século XIX e o início do século XX. No começo, elas eram tiras de jornais, assim. Posteriormente, passaram a ser veiculadas nas revistas. No Brasil, os gibis, né, cuja palavra significa moleque, e foi o nome da primeira revistinha que saiu aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, então, vários heróis foram recrutados para lutar com o crescente nazifascismo. Um ano antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, Joe Simon e Jack Kirby criaram o Capitão América, que essa aqui é a primeira capa da revistinha do Capitão América, em que ele soqueava o Hitler, né? E eles disseram, os cartunistas, que o vilão era perfeito, não precisava nem ser inventado, né? Porém, pode passar esse aí. Após o término da guerra, devido às dificuldades financeiras, os quadrinhos passaram por uma grande crise. Foram criticados por conservadores como se fossem assim danosos às crianças e aos jovens. Frederick Berton lançou um livro chamado A Sedução dos Inocentes, que precipitou uma censura às histórias em quadrinho, sendo essas liberadas somente após 71. Quer dizer, passou um longo período, assim, meio... E eu posso acrescentar só uma coisa? Pode. Não, eu queria acrescentar que, assim, ó, antes da guerra e tudo isso, assim, também tinha, nos Estados Unidos, tinha um público de mulheres leitores, assim, muito grande, muito grande. E após essa crise, aconteceu toda uma reformulação editorial com nessas maiores editoras, né, que seria DC Comics e Marvel, e eles acabaram usando a estratégia de marketing de focar no público masculino. E aí vem a tua questão do início, quando tu falou, né, que realmente o quadrinho foi durante muitos anos focado especialmente no público masculino, que era justamente para ressuscitar o mercado depois de toda essa crise que teve. Então, assim, os Vingadores mesmo surgiram em 63, né, e pelo Stan Lee e o Jack Kirby também. Eles foram criados em resposta à Liga da Justiça da DC Comics, que era também uma reunião de super-heróis, que hoje em dia a gente confunde um pouco, assim, quem não está me entendendo, mas aí o Super-Homem era outra turma, tá? O Capitão América foi o primeiro recrutado. E era uma equipe de heróis recrutados pelo governo quando tinha um perigo, assim, cósmico muito grande. E eram reconhecidos pelo governo, não tinha aquela de ser clandestinos, assim. Sempre depois podem falar que teve uma fase que tinha uns que eram clandestinos, né, e outros eram regulares, é uma confusão. Tem muitas fases desses Vingadores. Mas, enfim, eles combatem aqueles vilões que um herói só não poderia combater, tá?
E eles têm inúmeras formações, assim, essa do filme aí é uma delas, é a última, mas tem, olha, eu não sei nem te dizer quantas, mas são inúmeras, a lista é gigante. E outra característica, esses heróis, eles nascem, renascem, morrem, vão mudando. Até eu li uma curiosidade que o Homem de Ferro tem uma época que ele era uma mulher e ele casa com o Capitão América. Bom, um dia como hoje, não? Hoje é normal. Justamente hoje que... Sim, hoje é do casamento gay, mas não era gay, era uma mulher. Era mulher mesmo, não, só uma observação dentro disso, assim, esses personagens que foram escolhidos para estar nesse filme, eles estão ali justamente porque, assim, eles sabem que vai dar mais bilheteria, tá? Essa combinação dos personagens, sabe que, tipo, um tem uma característica mais assim, que o público tal vai se identificar mais, o outro vai se identificar, né? Enfim, é um complemento de coisas que, no final das contas, para o filme, o que vale é a bilheteria, né? Claro. Mas os próprios quadrinhos, né, sempre tem um aspecto, é diferente da literatura normal, que é sempre formado por uma equipe e tem sempre uma companhia por trás, né? E tem sempre uma coisa econômica, assim, rolando que a gente nem imagina. Enfim, quer dizer, o publicitário imagina, os leitores. A partir dos anos 80, os heróis ganharam mais complexidade, passando a privilegiar o público adulto, já que os leitores crescem, né? Também tem esse aspecto. Além das lutas e meras aventuras, os heróis ganharam uma personalidade mais complexa e problemática. Ou seja, mesmo sendo super, passaram a ser mais parecidos conosco, os mortais. E isso é uma coisa que a gente vê nesse filme, assim... É uma característica da Marvel, na verdade, isso, de trabalhar os personagens mais emocionalmente, assim. Se a gente vai ver na DC, a DC é a do Batman, Super-Homem, da Liga da Justiça. Da Liga da Justiça, a Mulher Maravilha, esse pessoal. E se vocês forem ver bem, assim, Super-Homem é tipo um deus, né? Tipo, nunca foi muito desenvolvido emocionalmente. Já a Marvel sempre teve um pouco dessa preocupação. Se a gente vai ver, X-Men é da Marvel. E a gente vê, sabe, os problemas dos mutantes e aquela coisa de relacionar os mutantes com minorias, né? E enfrentamento de preconceitos e aceitação da classe e tal. Então tem sempre um trabalho mais psicológico no pessoal da Marvel. Assim. Que é mais fácil de tu te identificar com esse personagem. Sim, é muito mais fácil, Bom, aí dentro disso veio o Ultron, que é aquele grandão que apareceu de participação. Ele foi criado nessa... esse é o primeiro, acho que, desenho dele, na época do lançamento. E ele era uma inteligência, na verdade era um robô naquela época, eu acho. E ele voltou, ele foi criar, virou um vilão, ele não era para ser vilão, né, era para salvar a humanidade, para proteger, e se voltou contra o seu criador. Por que exatamente que isso... No filme tem toda aquela coisa dele analisar a questão de como a humanidade pode ser um perigo para ela mesma e que a única maneira de ter paz é aniquilando o ser humano, porque nunca vai existir de ter conflito, não existe sabe? Não existe paz absoluta entre os seres humanos, sempre vai ter um conflito. Assim. E ele enxerga isso tudo e ele enxerga como solução tudo, de destruição. Não vou dizer que não tem razão. Concordo. Bom, aí o próximo slide. Essa imagem aqui vocês vão gostar dessa. O que a psicanálise tem a ver com super-heróis e histórias em quadrinhos? Apesar de não ser da Marvel, mas eu digo tudo a ver. Porque o Freud ele resolveu estudar mitos que têm em comum uma linguagem simbólica, né? E os sonhos também.
E a linguagem da imaginação, a linguagem simbólica, ela pode traduzir os sentimentos de difícil descrição verbal em um instante, né? Ainda mais no cinema. Sonhos e mitos se assemelham, tanto na forma como no conteúdo, e são fenômenos universais. Eles não pertencem ao mundo da razão, do pensamento lógico. Os mitos nasceram como tentativas de compreender e explicar o mundo, a natureza e lidar com suas forças, e também entender a origem do homem, né? E o mito retrata um acontecimento dramático, algo impossível de ocorrer em um mundo governado pelas leis do tempo e do espaço. O super-herói voa, contraria as leis da gravidade, morre, ressuscita e no final sempre vence o mal. Compreender as crianças, os adolescentes e mesmo os adultos, né, sem compreender essa linguagem simbólica é algo impossível, pois ela está no brinquedo, no sonho, nas histórias, em tudo. E o símbolo é algo que representa sempre uma outra coisa. São expressões sensoriais, né, e que representam as experiências interiores. E o Freud, depois ele descreve assim, o mito do herói, ele criou tipo, uma lenda básica, né, para descrever o mito do herói. E ele relacionou isso com a novela familiar das crianças da idade da latência. E ele vai mais além, depois ele diz que isso é a fonte de toda a fantasia poética dos escritores, né? Que seria essa novela familiar. Aí, resumidamente, o que ele diz assim, que o herói geralmente ele tem uma origem nobre, aí está mais para Superman do que esses aqui. Sua concepção foi precedida por dificuldades. Durante a gravidez, há uma profecia que alerta para os perigos de seu nascimento e há uma ameaça à vida do pai. Via de regra, a criança é abandonada às águas num cesto por ordem do pai ou de algum representante seu. E após ter crescido, ela redescobre as suas origens, vinga-se do pai por um lado e é reconhecido por outro. O mito faz essa lenda remontar à pré-história do indivíduo, já que o representa nascendo contra a vontade do pai e salvo apesar deste. O abandono no cesto é uma representação simbólica do nascimento. Na verdade, toda a fonte, essa ficção poética é a novela familiar, né, da criança, na qual o filho reage, na verdade isso é uma reação à mudança na sua relação emocional com seus pais. Na medida em que ele sai da primeira infância ali e vira um latente, ele quando era pequenininho, ele supervalorizava os pais, né? E, então, por isso que os reis, rainhas, gente super importante, é o representante dos pais nos sonhos, nos contos de fadas e também, né, nesses mitos heróicos. Mais tarde, devido ao desapontamento causado pela realidade, a criança começa a desligar-se desses pais dentro da primeira infância e adotar uma atitude crítica para com o pai. Assim, ambas as famílias, tanto a do mito aristocrática quanto a humilde, são reflexos da família da criança, tal como aparece nos sucessivos períodos da sua vida depois. Então, daí a gente pode pensar eu estava pensando mais nos DC Comics, que era da minha época, mas acho que eu gosto dos heróis mais normais. Que era, por exemplo, o Superman, ele veio de Krypton, dando uma cápsula, foi resgatado, criado pelos pais adotivos. O Homem-Aranha, também é daqui, ele também é órfão, foi criado pelos tios, né? Tendo enfrentado a morte do tio. O Batman assistiu à morte dos seus pais, que eram os milionários, passou a ser criado pelo mordomo. Enfim, a vida, porque desses seres onipotentes assim, que a gente precisa, né, que são os heróis, que a vida frequentemente ela é muito desconcertante para a criança e para nós, né? A gente sempre tem esse desamparo humano universal. E a criança mesma, ela precisa se entender dentro desse mundo complexo com o qual ela deve aprender a lidar. Ela necessita de ideias de como colocar a ordem na sua casa interior, como colocar a ordem nesta vida. Né? E a psicanálise nos ajudou a compreender que a fonte das histórias, dos mitos, do sonho é o nosso interior, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos desejos, conflitos que geram angústias e pensamentos, que são expressos
Então, dessas várias maneiras aí. Como se fossem fatos do mundo exterior, né? Enfim, mas às vezes uma situação externa também muito grande, como o nazismo, a guerra e tal, aumentam o desamparo, né? Tocam nesse desamparo que a gente já tem, e aí a gente precisa de algo muito grande para combater isso, que são super, todos eles. E às vezes um grupo de super, quando a coisa é maior ainda, né? Que é o nosso caso aqui. Enfim, como lidar com esses perigos e crescer a salvo, como lidar com a morte, com o envelhecimento, com os limites da nossa existência, né? Com o desejo de ter uma vida eterna. O medo da morte dos pais também é uma coisa que está colocado nessas histórias. Ele angustia muito as crianças, né? Quem trabalha com crianças sabe. E também é interessante que o mal é tão onipresente quanto o bem, né? E as crianças não são todas boazinhas, elas sabem disso e elas precisam enxergar isso também nas metáforas que as histórias e os filmes também nos trazem. Isso faz com que as crianças, nós mesmos, sintamos um pouco menos culpados também com esse outro lado. Né? A cultura dominante parece fingir que esse lado escuro não existe, né? O lado Hulk da gente não existe. Mas como tu estava dizendo, essas propensões estão dentro de todo o homem, né? As pulsões de vida, de morte, sexuais e agressivas estão e vão conviver com a gente sempre. Então, mesmo o super-homem, né, que é tudo isso, tem a Kryptonita lá, que, né, o Batman. O que é o grande poder do Batman? Ele é rico, né? O grande poder do Batman é que ele é milionário né, tipo, mesmo esses aí que são super, tem os pontinhos fracos, né, os pontos fracos deles também. Quem matou os pais do Batman? Cada ano pode ser uma pessoa diferente, eles reinventam isso absurdamente várias vezes. Se a gente fosse virar para dentro do consultório da gente e pensar o que a gente assiste das crianças, eu lembrei de uma criança que estava atendendo esses dias, olhar para a mãe, estava brincando, e a mãe encontrou ele, pequenininho assim. E ela disse, eu quero que tu vá para o céu. E a mãe, o quê? Eu e a mãe ficamos espantados. Eu quero que tu vá para o céu. Ainda foi para o céu, né? Depois morreu de culpa, foi lá e abraçou a mãe, assim. Né? O Batman. No Homem-Aranha, então, que ele fez o olho branco pro bandido, ele podia ter pego o bandido que matou o tio dele e fez de conta que não viu, né? Não, como é que ele disse? Não, isso não é comigo. Não é problema meu. Né? Então, a gente conhece o Édipo, a gente sabe que... enfim. Mas a moral da história é que o herói sempre vence, né? Aí, assim, me chamou a atenção nesse filme, então, a Era de Ultron e no anterior dos Vingadores, né? Até eu vi porque os Vingadores, né? Esse nome que eles estão vingando. O que eles estão vingando? Pois é uma briga entre fãs de quadrinhos e o pessoal que traduz, sabe, os nomes pra cá, às vezes, porque não faz tanto sentido na cabeça dos fãs aqui quanto faz lá. Mas lá também é Avengers, né? Eu acredito que no caso deles é por causa da questão de vingar o planeta ou o ser humano, sabe? Dos perigos que vêm, assim. Porque normalmente no próprio filme eles sempre fazem alguma jogada de palavras nesse sentido, assim, sabe? Nós vamos vingar o planeta, sabe? No primeiro filme o Loki estava destruindo tudo e o Tony Stark faz algum comentário desse tipo, vamos vingar, né? Mas enfim, o que me chamou a atenção, assim, primeiro o Ultron, que é o inimigo, né? Que foi uma inteligência artificial, um sistema operacional, enfim, é um robôzão, um computadorzão, tá? Que tem uma vida e vontade própria, né? E ele volta-se contra o seu criador no início, lá nos quadrinhos, né? E aqui no filme ele quer ter um corpo, né?
ao ponto de ele tentar refazer. Tem uma cientista lá, que é show, né? Ela faz tecidos humanos, então ele quer refazer a pele humana, ele quer um corpo com pele humana. E por uma contravenção, assim, pelo que eu entendi, do Stark e do Hulk lá, Banner, eles usam uma gema do cetro, que era do Loki, não, que estava na posse do Loki no outro filme, que é como se fosse uma inteligência artificial dentro de um cetro poderoso ali. E com isso ele vai criar um sistema de proteção, entre aspas, tá? Para proteger a Terra lá. Só que ele fica ali esse sistema operacional aqui, o Ultron, não, que é para criar o Ultron, né? E o Jarvis, que é o mordomo dele, entre aspas, é uma homenagem ao mordomo dele, mas que é um outro sistema de inteligência artificial, que significa Just a Rather Very Intelligent System, que é Jarvis, né? Que seria, e aí o Ultron, que é esse que se virou do mal, ele toma posse da inteligência do Jarvis, que era do bem. E depois ele, ele foge pela internet rapidamente. Isso eu achei muito bom, fiquei até com medo. Ele vai para a nuvem. Vai para a nuvem. Vai para a nuvem. Mas ele pode estar em qualquer lugar do mundo, porque ele é, né? E aí, rapidamente ele quer dominar o mundo. Mas o que é dominar o mundo e fazer a paz? O que é a paz para ele? A paz implica destruir a humanidade, isso que eu estava falando. Eu me lembrei do 2001, Odisseia no Espaço, né? Onde o Hall, né? Que era assume o comando da nave. Bom, aqui tem uma série de controvérsias, né? O que é paz, o que é destruição. Ele subjuga esse Jarvis. Depois também tem muitas figuras que aparecem, né? Os gêmeos, parecem uns gêmeos que estão sob domínio do mal também, mas na verdade eles eram heróis de outros Vingadores, de outras configurações de Vingadores, eram heróis antes, né? Não, a confusão dos bastidores é o seguinte, esses gêmeos que aparecem, eles na verdade são dos X-Men. Só que eles são filhos do personagem Magneto, que é um personagem do X-Men. Só que questões burocráticas, digamos assim. A Fox, que é a produtora dos X-Men, comprou os X-Men quando a Marvel estava numa crise, comprou os direitos do X-Men. E a Marvel agora está produzindo os próprios filmes, então não pode usar o nome X-Men nem alguns personagens. Então eles tiveram que reformular um pouco a criação desses personagens para este filme novo, assim, né? Tanto que eles não podem ser chamados pelos nomes que eles realmente têm nos quadrinhos, que é Quicksilver, não me lembro como é que é em português, e a Feiticeira Escarlate. E foi isso que aconteceu, na verdade. É um problema deles, assim, que venderam os direitos dos X-Men, assim como eles venderam os direitos do Homem-Aranha também, e do Quarteto Fantástico. Então, é toda uma questão de direito autoral, assim. Então, os quadrinhos têm os direitos autorais de todos esses personagens, mas quando vai pra filme, aí as produtoras é que tem que tomar conta de tudo, assim. É confuso. Mas, enfim, eles eram heróis, agora ali eles estão dominados pelo bandido e ficam bandidos, né? E eles têm muita raiva do Stark, que o Stark, que é o Homem de Ferro, teria matado os pais deles com um míssil. Na verdade, no primeiro filme do Homem de Ferro, eles apresentam o Stark como ele é tipo herdeiro de uma empresa que é uma empresa bélica, assim, então, na verdade, os mísseis, as máquinas, as bombas que a fábrica dele fabricava foram compradas pelos inimigos daquele país, que assim bombardeou eles com as bombas deles, e eles acabam culpando indiretamente, assim, né? Tem um ressentimento. Tem. Enfim. Aí
eles vão... Esse Ultron, ele vai atrás de Vibranium, que é um metal indestrutível que casualmente é o mesmo do escudo do Capitão América, que é para fazer essa... E que de novo é o mesmo material que faria os ossos do Wolverine, as garras do Wolverine, mas eles não podem usar o mesmo nome porque tem lance de direito autoral. Na verdade, o nome desse metal nos quadrinhos é Adamantium. E aí eles criaram agora Vibranium pra... É melhor, certamente, do que o Adamantium. Pois é, eu acredito sim. Bom, daí tem essa gêmea, ela tem um poder de controlar a mente dos heróis e causar uma confusão, causa umas alucinações, umas visões, e eles ficam meio perdidos, assim, em função disso. Visões reais, parece ser, né? Do passado deles. Isso. Na verdade, ela meio que usa medos reais da pessoa, sabe? Mostra medos reais, previsões reais da pessoa, mostra, no caso do Tony Stark, ela faz ele alucinar que todos os Vingadores estão mortos por culpa dele, sabe? Que é uma coisa que ele deve carregar, assim, alguma culpa, algum medo de que isso aconteça, sabe? Acho que não seria bem o futuro real, mas o medo do futuro que tu projeta. O que mais? Ela faz também com que o Banner vire o Hulk e que aí o Stark chama a Verônica, que é um sistema de proteção que eu entendi que fica no espaço, e vem para controlar o Hulk, totalmente descontrolar, né? E aí uma armadura super reforçada que vai se autoconsertando porque o Hulk acaba com qualquer um, então é um lance assim, É uma coisa super power. E aí, mas é interessante porque aqui também tem uma coisa interessante, porque eles destroem a cidade inteira nessa lutinha aí para controlar o Hulk, eles acabam com... Não mostra ninguém morrendo ali, mas... Não mostra, mas se eu não me engano, faz muito tempo que eu vi o filme, mas se eu não me engano, eles acabam a batalha num prédio que estava em construção e o Tony Stark